Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar e eu acabei esquecendo no curso da conversa, quando você perguntou, Vilela, por que o Supremo está mantendo lá essa competência tão expandida para investigar fake news, atos antidemocráticos. E aqui eu vou discordar um pouquinho do Kim. O Supremo está julgando lá os atos antidemocráticos porque nem ele confia no funcionamento do sistema de justiça. Porque tem tanto recurso, tanto habeas corpus, tanta cabeça pensando diferente. Não existe uma linha comum de unificação jurisprudencial no sentido de respeito a precedentes. Aí ele traz Existem recursos infinitos. E mais, ele quer dar uma resposta duríssima contra os atos do 8 de janeiro, muito provavelmente mais dura do que receberia em qualquer estado, em qualquer primeira instância. Da mesma forma como o julgamento de Daniel Silveira. Se não fosse no Supremo, dificilmente ele receberia aquela pena que recebeu, que foi uma pena maior do que eles deram para os corruptos do Mensalão, que desviaram 100 milhões de reais. Mais uma vez, Daniel Silveira fez coisa errada, discordo, mas ele tinha que ser julgado pelo parlamento, discordo desse modo como ele foi julgado, a celeridade, a pena dada, o que aconteceu nesse julgamento, passando por cima da questão da própria imunidade parlamentar. Então, o que eu vejo é que o próprio Supremo olha e diz, se essas pessoas forem ser investigadas, processadas, essas pessoas não estão nem respondendo, a maior parte delas não está respondendo a acusação. Por quê? Porque não houve tempo para olhar o que cada um fez, para olhar as câmeras, identificar qual foi a conduta de cada um, para angariar provas. Então, eles simplesmente fizeram uma acusação genérica, dizendo que todo mundo fez junto, sem provas, dizendo simplesmente que houve a depredação e que um ajudou a conduta do outro. Não tem nem como você se defender quando falam o que você fez. Teve uma jornalista esses dias atrás que me perguntou, está lá no meu Instagram, para quem quiser conferir, ela me perguntou, Deltan, sobre essas ilegalidades da Lava Jato? Eu falei, que ilegalidade? Qual ilegalidade? Ela, não, essas que todo mundo fala que vocês praticaram atrocidades aí, ilicitudes. Eu, tá bom, qual ilicitude? Não, as que as pessoas falam que vocês cometeram. Eu falei, não, mas qual? Me diga uma. Senão eu não tenho nem como me defender. Mas essa é a questão que eu queria levantar, que é o lance da Vaza Jato, né? Daquelas conversas sua com o Moro. Dá um contexto disso, o quanto isso é errado ou certo, porque esse eu acho que é o ponto que sempre pegam também para você, para o Moro, não é? É uma questão que sempre colocam aqui, inclusive, segundo a gente teve o programa aqui, falaram também desse conluio, não sei se é a palavra certa, mas que não se poderia ter esse tipo de conversa, né? De combinar sentença ou isso ou aquilo. O que foi aquilo? Explica pra gente. Vilela, essa Vaza Jato, ela foi a fofoca querendo bancar de escândalo. Tá. O que você não pode fazer? Você não pode combinar com o juiz uma decisão. Ele não pode adiantar para você se ele vai condenar ou absolver alguém. Isso nunca aconteceu. Exatamente. Eu e o Moro, ou eu e os 15, 20 procuradores da Lava Jato e o Moro. Não pode existir um ajuste, não pode existir uma intenção de condenar inocentes, de inocentar culpados, não pode existir a ultrapassagem dos valores que guiam a justiça, os valores da verdade, da justiça, da celeridade, do devido processo legal. Não aconteceu em nenhum momento. Se tivesse acontecido, aquelas supostas mensagens teriam sido usadas para anular condenações. E foram usadas? Não foram. Se você olhar as condenações, todas foram anuladas, elas foram anuladas com base em mudanças de regras do Supremo Tribunal Federal. Fora o caso da suspeição do Moro, que foi anulada numa junção de 7 fatos. 7 fatos foram interpretados conjuntamente para dizer que o Moro era suspeito. Fora esse caso, todas as outras anulações foram com base em mudança de regra. Como a mudança de regra que o Supremo passou a dizer que o réu delatado tem que falar depois do réu delator. Não existia essa regra. Como é que eu ia adivinhar que ia criar essa regra? Aí cria e aplica para o passado. Retroativamente. Vilela, é como se dissesse assim... como se eu tivesse que adivinhar uma coisa que não existe em nenhum país e que eles inventam no futuro e aplicam no que eu estou fazendo hoje. É para acabar, é para derrubar. Outra regra que eles mudaram sobre qual justiça tem que julgar os casos, mudaram da Justiça Federal para eleitoral. Não tinha como prever que isso ia acontecer porque a regra era a oposta. E fala que não deveria ter sido em Curitiba e sim em Brasília, Exato. no caso do Lula. Exato. Por quê? Baseado em quê que fizeram? Eles inventaram uma maluquice, olha só. Por que os casos ficaram em Curitiba? Porque os casos tinham relação entre si. Então você vai e você pega Alberto Youssef e ele envolve Paulo Roberto Costa. Como tem relação um caso com o outro, fica tudo junto. Sim. Aí Paulo Roberto Costa envolve Renato Duque, outra diretoria da Petrobras, fica tudo junto. Esse cara envolve a diretoria internacional, fica tudo junto. E vai indo. Por quê? Porque é como você montar um quebra-cabeça. Tem como você montar um quebra-cabeça só com pedaços das peças? Claro que não. Não, você precisa de todas as peças juntas para você montar. Então, quando as coisas têm relação, os fatos têm relação, você investiga e julga em conjunto. Por isso que estava tudo em Curitiba.
Só que aí, olha o que eles... Aí o Supremo Tribunal Federal disse em um certo momento, não, Curitiba está com muito poder, vamos então tirar de Curitiba tudo que não diz respeito a Petrobras. Esse vai ser o limite de Curitiba. Petrobras, tudo que disser respeito a Petrobras. O caso Lula tinha a ver com Petrobras? Tinha. Foi corrupção relacionada a Petrobras, lavagem de dinheiro relacionada a Petrobras. Aí eles inventaram um novo argumento. Falaram, não, tinha a Petrobras, mas foi além da Petrobras. Tinha outras obras relacionadas a outros setores do governo que não só a Petrobras. Então tem que ser Brasília. Mas espera aí. Se você for então ser coerente, todos os outros casos têm que ir para Brasília. Porque quando a Odebrecht é julgada, quando os diretores da Odebrecht são julgados, não é só Petrobras. São outras obras por todo o Brasil. Sim. Quando os diretores da OAS, mesma coisa. Então você vai pegar todos os casos de todos os políticos, de todas as construtoras, de todos os empreiteiros, de todos os lavadores de dinheiro e vai mandar tudo para Brasília. O problema, minha maior bronca com decisões é quando elas são incoerentes. Porque aí mostra que a razão de decidir não é nem A nem B, mas alguma coisa está escondido. Porque se ele for adotar o mesmo princípio, o resultado vai ser o mesmo. E aí essa decisão, esse presidente do caso Lula, foi usado mais uma vez. Em relação a quem? Ao ex-presidente Temer. O caso foi retirado do Temer do Rio de Janeiro, foi levado para Brasília. E foi aplicado em relação aos demais? Não. Outro exemplo de incoerência. Entenderam que a competência não pode ser mais da Justiça Federal, tem que ser da Justiça Eleitoral, sempre que envolver corrupção política. Ou seja, sempre que uma parte do dinheiro vai para a campanha eleitoral. Aí, o ministro Gilmar Mendes, numa canetada, derruba toda uma operação da Lava Jato, que era a Operação Integração. Qual é o fundamento? O fundamento é que o primeiro delator da Operação Integração, que envolvia cartéis em rodovias paranaenses, o primeiro delator, ele disse que uma parte do dinheiro ia para a campanha eleitoral. E derruba tudo porque diz, olha, olhando para trás, então, para o que vocês fizeram no passado, e com base nessa nova regra, tudo tinha que ter passado pela Justiça Eleitoral. E nada pode ser salvo. Recomece tudo na Justiça Eleitoral. Mas espera aí, se você vai ser coerente, Paulo Roberto Costa, na primeira delação da Lava Jato, também disse que parte do dinheiro ia para a campanha eleitoral. Então tem que anular a Lava Jato inteira para ser coerente. Só que eles não fazem isso, eles vão anulando seletivamente em casos específicos. Isso passa uma imagem muito ruim, isso tira a credibilidade da justiça. Isso passa um sinal de que a justiça no Supremo Tribunal Federal quer valer para uns e não para outros. E veja que eu não estou aqui atacando instituições. Eu estou atacando decisões com o objetivo de proteger as instituições contra pessoas que tomam decisões incoerentes, equivocadas ou seletivas. Acusavam, e várias pessoas que acusavam a Lava Jato de suposta seletividade, que não existiu, porque, como eu disse, só uma delação pegou 26 partidos, fecha os olhos para essa seletividade na aplicação da lei pelo Supremo. O pessoal falava que basicamente era o PT e que não chegava no PSDB, né? Isso foi... E chegou a Aécio Neves, chegou no Temer, chegou no Beto Richa no Paraná, chegou uma série de políticos, o pessoal do PSDB, o vice-presidente, o Alckmin, é acusado na Lava Jato, na eleitoral em São Paulo. Ah, é? É. Tá acusado, tá respondendo lá. Mas é fato anterior. Sabe uma coisa engraçada sobre o Alckmin que eu lembrei agora? É sobre isso? É mais ou menos. Que eu não quero perder, que eu tenho uma dúvida ainda. E agora eu fiquei em dúvida se eu falo ou se eu não falo. Fala agora. Eu não esqueço. Tá. Porque os deputados estaduais do PT, aqui na Assembleia Legislativa, sempre lutaram para instaurar a CPI da Dersa. Certo. Que é onde teria lá a delação do Paulo Preto contra o PSDB, que teria os esquemas estaduais do PSDB durante a gestão do Alckmin, etc e tal. Nessa legislatura, tem um deputado estadual do MBL, o Guto Zacarias, que falou, PT, vocês querem agora reapresentar aí a CPI da Dersa? Eu assino, não tem problema nenhum de assinar, de investigar a PSDB, de qualquer um. Aí os petistas falaram, não, agora a gente não quer mais. Por quê? Porque agora reclamando que agora o Alckmin é vice do Lula. Tá. Ia acabar chegando no Alckmin também. O Alckmin é vice do Lula. Mas voltando lá, Deltan, porque a gente acabou passando batido, só para fechar esse lance da Vaza Jato. Como foram conseguidas essas conversas de vocês e qual era o teor das conversas? Isso que eu queria entender. O que vocês estavam conversando? O que foi para a imprensa? 500 mil mensagens trocadas ao longo de anos foram pegas. Quando isso aconteceu, por hackers. Quando isso aconteceu, a gente não sabia quem era, quando era, se era o objetivo era obter dados bancários. O setor institucional do Ministério Público falou,
vocês têm que apagar as contas de vocês para proteger as investigações. Tá. Apaga as contas. A gente apagou as contas e mais tarde, meses mais tarde da gente apagar as contas, o Intercept veio e trouxe essas informações. E aí foram feita uma perícia pela Polícia Federal, que falou, olha, não tem como confirmar se eles mudaram ou não as mensagens, se eles inseriram um não no contexto das mensagens, se pegaram uma frase e editaram, não tem como fazer isso. Não tem o que a gente chama de cadeia de custódia de prova. Entendi. Então era uma prova ilegal, não tinha autenticidade confirmada, e toda vez que eles traziam uma informação, um caso, eles traziam de modo deturpado, distorcido, fazendo acusações falsas. A gente demorava 4 dias para a gente tentar recuperar qual era o caso, qual eram os autos. Quando a gente dá uma resposta, aparecia na nota de rodapé. Porque vieram 100 matérias, 100 reportagens falando. E mais uma vez, nenhuma revelou nada ilegal. Porque se revelasse, você ia lá nos autos e você ia encontrar. Porque tudo que a gente faz fica registrado nas autos dos inquéritos e dos processos. Mas vocês poderiam trocar mensagem? Pode, assim como você pode ir conversar e despachar com o juiz. Eu estava no Supremo Tribunal Federal essa semana, tinha um monte de advogado despachando com os juízes. Por quê? Porque você vai, como um advogado, como fazem os melhores advogados, sustentar e defender o caso perante o juiz. Você pode fazer isso presencialmente, você pode fazer isso por telefone, você pode fazer isso por mensagem. O que importa não é o canal, mas é o conteúdo. É que tipo de coisa que você fala. Então, mas não tinha assim, eu vou fazer tal coisa, você faz tal coisa. Não existia uma combinação do que ia fazer. Nós, como parte, nós podemos sim informar o que nós vamos fazer. Pode? Eu vou fazer isso? Claro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou apresentar uma petição, um pedido assim. Mas de uma forma formal ou por um WhatsApp? Como quiser, você pode ir presencialmente na presença do juiz e falar, eu vou protocolar uma busca e apreensão, preciso que tenha uma decisão rápida, porque a gente quer fazer uma operação na semana que vem. Mas, uma das coisas que foi criticadas foi dizer que o juiz escolhia a data da operação, o juiz estaria entrando na operação. Exato. Vilela, isso não só era assim, isso é assim, mas isso vai continuar sendo assim em todas as operações do Brasil. Por quê? Tem como você fazer uma operação quando o juiz está de férias? Não. Ó, eu vou fazer tal operação e avisa o dia. Isso é comum. Você combina o dia da operação. Por quê? Porque senão o juiz está de férias, o juiz está numa folga, tem que estar pronto. Exato, porque uma operação envolve milhares de folhas, envolve um conhecimento enorme. Nenhum outro juiz consegue ter esse conhecimento em 1, 2, 3 horas. Entendi. Então você precisa que o juiz que conhece o caso esteja disponível, porque se você vai no endereço, bate, entra, e aí o cara fala, não, você está procurando fulano, errou o endereço, é a casa do lado aqui. Você precisa ter o juiz disponível para ele emitir um novo mandado na casa do lado. E você vai entrar na casa do lado. E você chega lá e você descobre uma conta com dinheiro no exterior, você precisa de um bloqueio imediato dessa conta. Então o juiz tem que estar disponível. Você prende pessoas, o juiz tem que estar disponível para avaliar se você vai soltar aquelas pessoas. Então é preciso que o juiz fique disponível. Por isso, é sim combinada a data da operação com o juiz. Sempre foi, sempre será em todas as operações, não só nas operações da Lava Jato. Isso foi uma coisa que foi muito criticada. Porque não tinham conhecimento. Bateram até acabar. Outra coisa que criticaram? Criticaram as mensagens que diziam respeito à cooperação internacional. Isso. De novo, eu não posso dizer se aquelas mensagens são exatamente aquelas ou não. Agora, a crítica foi a gente ter trocado mensagens e ter feito conversas com autoridades estrangeiras fora dos canais oficiais. O que quer dizer canal oficial? Quer dizer você mandar uma cartinha... Um e-mail via Ministério da Justiça para ir lá. Agora, todos os tratados internacionais, todos os manuais de cooperação interna, todos os manuais da Advocacia da União, da Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público, do DRCI, que é o Departamento de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, todo mundo fala, é recomendado que você tenha contatos informais com autoridades estrangeiras para agilizar o trâmite dos pedidos de cooperação que passam pelas vias formais. Eles podem inclusive mostrar as provas que eles vão te mandar. O que você não pode é pegar a prova e usar a prova sem passar pelo canal oficial, a não ser muito excepcionalmente. A gente fez isso em 2 casos e a gente declarou quando eu estava usando. Tá aqui e essa prova veio por e-mail. E a Justiça validou o uso das provas nesse caso. Entendi. Foi discutido até o STJ e a gente ganhou. E aí, o discurso era, eles agiram ilegalmente porque eles conversaram fora dos canais oficiais. Isso mostra uma ignorância tremenda ou uma imensa má-fé. Então esse era o discurso. Quando você vai ver, não tem nada de errado. Mais uma coisa que criticaram. Falaram, olha... Eles obtinham informações da Receita sem quebra de sigilo fiscal. Existem 2 modos de você obter informação da Receita. Eu vou perante o juiz, quebro o sigilo, obtenho a informação. Existe uma outra forma. Você vai para a Receita, você fala, tem essas informações aqui sobre o Kim, que revela uma suspeita
de que o Kim comprou um videogame lá no Paraguai sem declarar e pagar o imposto. O que é bem provável. Né? Aí... Vou exercer meu direito de ficar calado. Tá bom. Aí a Receita vai fazer uma investigação, vai usar os sistemas dela, etc. E se ela encontrar evidências de crime, ela tem a obrigação de me comunicar. Isso não é violação de sigilo, isso é uma obrigação da Receita. Então a gente tinha reuniões com a Receita, a gente entregava informações e quando tinha crime, a Receita vinha e passava para nós. Alguma coisa ilegal nisso? Não. A lei protege esse tipo de conduta. Só que aí eles fizeram uma reportagem malandra num veículo grande, não vou mencionar aqui qual é, porque não é objeto é discutir o que aconteceu, uma reportagem que dizia o seguinte: o ministro Toffoli, no ano de 2019 ou 2018, proibiu que o COAF, que é o conselho que cuida de operações indicativos de lavagem de dinheiro no sistema financeiro, é um órgão que basicamente vê se na tua conta está entrando muito dinheiro, saindo muito dinheiro, se tem indicativos de lavar dinheiro. O ministro Toffoli proibiu que o COAF compartilhasse informações protegidas por informações bancárias com o Ministério Público. E o Toffoli fez isso por um período de 4 a 5, 6 meses, parou todas as investigações de lavagem de dinheiro do país. E isso foi reformado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo: o Toffoli está errado, tem que compartilhar mesmo. Então eles usaram uma decisão provisória, que era absurda, estava sendo criticado por todo mundo, para falar que a gente estava cometendo ilegalidade. Então... E salvo engano, me corrija se eu estiver errado, Deltan, mas o COAF, ele só avisa, olha, tem uma movimentação atípica, mas ele não te dá, sem autorização judicial, o conteúdo da movimentação. Até dá. Dá o conteúdo também? Dá. Ele é obrigado a dar. O que eu tinha entendido era de que ele só avisava, ó, tem uma movimentação atípica aqui. Aí o Ministério Público, bom, juiz, posso pegar ou não? É direto, ele te dá a informação. Dá, em termos gerais. Ele não faz uma explicação detalhada. Quem vai te dar detalhado é o banco. Mas ele fala assim, olha, o fulano, o Paulo Roberto Costa, movimentou 5 milhões de reais quando a renda dele era de 100 mil reais por ano. Então tem uma discrepância e manda a notícia pra gente. Em termos gerais. Aí a gente vai ter que fazer uma investigação para pegar a informação bancária e ver, tá bom, o que foram esses 5 milhões que entraram? Era empréstimo? Era herança? Era dinheiro porque ele movimentava entre diferentes contas? Ou é um dinheiro que está vindo de origem suspeita? Ou é uma propina que ele está recebendo? Aí a gente aprofundava a investigação. E o Supremo validou essa comunicação. Ou seja, validou a comunicação pela Receita, pelo COAF, quando existe crime, diretamente para o Ministério Público. Porque é crime. O servidor público não pode fechar os olhos por crime que ele está vendo. Ele não pode ser obrigado a segurar a informação para ele. Simplesmente porque existe sigilo fiscal. O sigilo não existe para proteger criminosos. O sigilo existe para proteger a intimidade das pessoas e não proteger a prática de crimes. Então, o que a gente viu ao longo do Intercept foi uma série de matérias que distorciam e aí você tinha uma militância imensa que ia e atacava a gente o tempo inteiro em cima daquilo. E aí, os nossos aliados... As pessoas que nos protegiam morriam de medo. Por quê? Porque toda hora vinha alguém do Intercept e falava, vem coisa pior. Vem coisa pior. Alguém falou várias vezes, vem coisa pior. Vem coisa pior. Nunca veio coisa pior. Nunca veio essa tal coisa pior. Mas, cara, como é que você vai defender um cara... É verdade, sempre estavam... Ó, tem isso aqui, mas tem coisa pior. No sábado vão lançar... Estão apurando tudo, é muita isso. coisa. Eu Aí, se começa a sair coisa do Kim, vai sair 100 reportagens do Kim dizendo que vem coisa pior, eu vou defender o Kim? Vou me colocar do lado dele, abraçando e defendendo, para amanhã eu descobrir, vir uma tona, uma corrupção dele, alguma coisa assim? E aí eu tava do lado dele? Não! Eles nos isolaram com a estratégia deles. Eles não fizeram jornalismo, eles fizeram militância. Eles fizeram uma estratégia de guerra contra a Lava Jato. E aí eles criaram um clima propício para revanchismo e para revisionismo da Lava Jato. E eles conseguiram criar no imaginário de algumas pessoas a ideia de que a Lava Jato tinha coisa errada, quando não tinha. Se tivesse... A primeira coisa que ia acontecer, Vilela, era a equipe de Curitiba rachar. Por quê? Porque você tinha 15 a 20 procuradores que não eram obrigados a estar em Curitiba, que estavam para servir, unidos por justiça. Tinha gente que votou em Haddad, tinha gente que votou no Lula, tinha gente que votou no Lula agora, lá em Curitiba trabalhando, mas que ofereceram acusações, investigações, e uma equipe que se manteve unida, todo mundo independente, eu não mandava em ninguém, eu coordenava a equipe, uma equipe que se manteve unida porque estava unida por valores, por justiça, por democracia, por liberdade. Da mesma forma como tinha pessoas de diferentes visões ideológicas e partidos unidos na Lava Jato por esses valores, como que a gente não pode ter nas manifestações agora de 4 de junho pessoas unidas que amam o Brasil, que são apaixonadas pelo Brasil, que são corajosas, como foi a equipe da Lava Jato, de diferentes espectros ideológicos, mas unidas pelos mesmos valores que a gente carregou? Eu acredito nisso.
Eu acredito sim que existem brasileiros e brasileiras de coragem, que amam o país, que estão dispostos a lutar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas nossas esposas, pelos nossos pais e mães, pelos valores, pelo que a gente acredita, para que o Brasil não seja um país de totalitarismo, de autoritarismo, de invasão dos nossos direitos e liberdades, de invasão da nossa democracia, um país que cala opositores políticos, que caça mandatos de opositores, que caça liberdades, que tem presos políticos, em que a censura acontece, em que um tribunal determina que uma empresa de redes sociais, uma plataforma, coloque na boca dela uma confissão de ilícitos, como se tivesse praticado fake news, notícias falsas. O Telegram foi obrigado a confessar ilícitos, quando na verdade ele não tinha desinformado, como disse o TSE, ele tinha emitido uma opinião legítima sobre fatos.